Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos ver alguns conceitos que nós utilizamos na leitura de gráficos, que são bastante importantes e que são muito cobrados nos vestibulares. Então, vamos nessa. Então, analisando o gráfico a seguir, nós vamos ver algumas propriedades, tá? A primeira delas é a questão do sinal da função. Beleza? Muita atenção nessa questão do sinal da função. Mas antes de falar dele, eu quero falar dos zeros ou raízes da função. Lembra que eu disse que toda vez que um gráfico ele corta o eixo de x, o local onde corta o eixo de x, eu tenho o meu zero ou a raiz da minha função. Então, nesse caso, ó, esses pontos aqui, ó, o A, o B, o C, o D e o E, esses pontos que estão cruzando o eixo de x, eles são zeros ou raízes desta função aqui, ó, desse gráfico. Ok? Tá certo? Então, o zero ou raiz da função é o ponto exatamente onde corta o eixo de x. Tranquilo? Outra coisa interessante é o seguinte, ó, toda vez que eu tiver um x e esse x ele for ele estiver acima do eixo do eixo de y no caso, né, para o positivo, isso significa que nós vamos ter o y maior que zero. Quando o meu x estiver abaixo do eixo de x, ou seja, para cá, onde o y é negativo, nós vamos ter y menor que zero. Então, olha o eixo de x. Toda vez que o x estiver para cima, significa que o y é maior que zero. Toda vez que o x estiver para baixo, significa que o y é menor que zero. Por exemplo, se eu pegar o x bem aqui, ó, pegar o x aqui, beleza, peguei aqui, ó. O correspondente dele em y vai estar mais ou menos aqui. Ó. Isso aqui não ficou muito reto, mas ó, percebam que como o x está para cima, o y vai ser positivo. Agora, se eu pegar o x aqui embaixo, deixa eu pegar mais aqui para ficar melhor. Ó, o x está para baixo, abaixo da linha. Se o x está para baixo da linha, o y vai ser o quê? Vai ser menor que zero. Então, pessoal, nessa questão do estudo do sinal, a única coisa que vai acontecer é o seguinte: para os valores em que x está acima do eixo, para cá para cima, nós vamos ter y positivo. E para os valores em que o x está abaixo do eixo, nós vamos ter y negativo. Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, onde o x está acima, toda vez que eu for olhar x acima, então olhei x acima, y vai ser positivo. Olhei x acima, y positivo. Olhei x abaixo, y vai ser negativo. É por isso que eu tenho esses sinaizinhos aqui, ó. Então, ó, aqui o x vai estar onde? Abaixo da reta OX. Então, se está abaixo dela, significa que o meu y vai ser negativo. Se está acima, o y é positivo. Se o x está abaixo, o que acontece com o y? Negativo. Se o x está acima, o que acontece? Y positivo. E assim por diante. Beleza, pessoal? Aí se vocês disserem, professor, tem uma pequena curvinha aqui, ó. Essa pequena curvinha aqui não vai fazer com que eu tenha um sinal positivo, o x seja positivo? Não, pessoal, porque ele está abaixo desta reta. Ó. É essa reta que eu estou fazendo a análise, tá certo? O que está abaixo dela faz com que o y seja negativo. Beleza, pessoal? Percebam que é super tranquilo essa parte. E vamos para a próxima. Agora, falamos sobre crescimento e decrescimento. Vulgarmente falando, o pessoal poderia dizer que uma função ela cresce quando ela sobe e ela decresce quando ela desce. Parece estranho, mas não é muito diferente disso não.
Mas vamos fazer análise matemática mesmo. Eu tenho meu domínio A, B, C, D e E. Percebam que essa função, ó, em nenhum momento ela está cruzando o eixo de x. Então, no caso dessa aqui, eu não teria zeros ou raiz da função. Beleza? Só esse pequeno detalhe. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. O meu A ele tem um y correspondente, um f de x. Então, aqui no meu caso, é o f de A. Então, ele se encontra aqui em cima. E eu vou olhar o segundo elemento, B. Esse meu B também tem um correspondente, o f de B. Se aqui é o primeiro e aqui é o segundo, eu vou analisar da seguinte maneira. Se o meu f de A ele for maior que o meu f de B, lembrando, pessoal, que nem sempre vai ficar bonito, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma função decrescente, tá certo? Então, toda vez que o meu primeiro x for maior que o meu segundo x, como é o caso aqui, ó, eu vou ter uma função decrescente. E quando o meu primeiro x, no caso agora eu vou comparar o b com o c, mas ainda não vou colocar o sinalzinho, o b com o c. Então, ó, eu tenho o c aqui e eu vou ganhar o f de c. Quem é o maior aqui, pessoal? Quem está mais alto? O B ou o C? É o C, né? Se o C está mais alto, significa que o C é maior que o B. Ou seja, f de B, o meu primeiro x, é menor que o segundo. Então, quando isso acontecer, a minha função ela é crescente. Pessoal, é só isso. Não tem mais nada para complicar. É só essa situação. Então, eu analiso os x's, tá? Primeiro x, se o y que eu encontro, ele é menor que o segundo y que eu encontrei, então ela é crescente, então ela está subindo. Se, porventura, o meu primeiro y que eu encontrei através do meu primeiro x, ele é maior, então a minha função é decrescente. Basta a gente olhar, pessoal, o gráfico, se ele está subindo, ou se ele está descendo, a gente já consegue dizer em que parte ele sobe e em que parte ele desce. Eu poderia até dizer o seguinte, entre A e o ponto B, o que acontece com o meu gráfico? Ele decresce. Entre B e o ponto C, o que acontece com o meu gráfico? Ele sobe. Imagina que aqui fosse abril, janeiro, fevereiro, março e abril. E perguntasse quais são os meses de boa venda. Então, em janeiro, ó, de janeiro para fevereiro, o que acontece com as vendas? Caíram. De fevereiro para março, o que aconteceu? As vendas subiram. De março para abril, caiu de novo. Aí de abril para maio, as vendas subiram. Então percebam como essa questão de crescimento e decrescimento está intimamente ligado no nosso dia a dia? Então, vamos para o próximo. Nesse aqui, nós vamos ver o que são máximos e mínimos. Na aula anterior, eu estava mostrando para vocês um ponto que ficava bem na parte de baixo de um vale, de uma parábola, né? Então, aquele ponto lá embaixo, nós chamamos de mínimo, ponto de mínimo. E o ponto que fica no alto, no cume, vamos dizer assim, do meu gráfico, esses pontos mais altos, eles são chamados de máximo. Então, aqui, ó, se eu for analisar, eu vou ver o quê? O meu B, o meu ponto B, o meu ponto D são pontos de mínimo, uma vez que é a parte mais baixa do meu gráfico. Aí, se eu for analisar aqui, ó, o ponto A, o ponto C e o ponto E, que eles estão mais altos, nesse caso nós temos pontos de máxima. Então, pessoal, é só isso, não tem outra complicação. A gente só faz essa pequena análise. Os pontos que estão na parte mais baixa, que são os mínimos, e os pontos que estão na parte mais alta, que são os máximos. Ok.
No próximo, nós temos a questão de simetria. Atenção para esse aqui, ele não é complicado, mas ele requer um pouquinho mais de atenção da gente. Então, percebam o seguinte, pessoal, eu não vou ler aqui em cima, eu vou olhar logo aqui embaixo. Essa daqui é a minha lei de formação, mas eu quero chamar a atenção para vocês isso aqui, ó. Percebam que eu tenho um x positivo e eu tenho esse x negativo. Esses dois elementos eles são simétricos. O que quer dizer isso? A distância entre esse 2 e até o zero tem 2 unidades, e a distância de menos 2 até o zero também são 2 unidades. Então, quando a distância entre os números são iguais, tanto do positivo quanto do negativo, nós dizemos que esses números são simétricos, ok? Agora, percebam que, mesmo usando esses dois números simétricos, quando eu coloco dentro da minha lei de formação, eu encontro o mesmo valor de y. O mesmo valor de y. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o 2 positivo elevado ao quadrado, isso vai dar 4 positivo. Se eu colocar o menos 2, lembrando que eu tenho que colocar entre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo, menos 2 ao quadrado, também vai dar 4. Ó. Percebam que toda vez que eu tenho números simétricos embaixo, coloco esses números simétricos na minha função e os valores que eu encontro para y são iguais, nós chamamos esse tipo de função par. Ok? E vamos dizer também que o gráfico é simétrico. Nesse caso aqui, em relação a y. A mesma coisa eu tenho desse lado aqui, ó. Para não complicar a nossa vida com esses números aqui, eu vou trabalhar aqui com menos 1 e com 1, tá certo? Essa é a minha lei de formação e eu tenho 1 positivo, eu vou fazer 1 elevado à quarta, isso vai dar o quê? 1 positivo. E vou fazer menos 1, também elevado à quarta. Base negativa, o expoente é par. Isso vai dar o quê? 1 também. Então, percebam que eu tenho o meu y exatamente igual quando os x são simétricos. Então, nesse caso, eu tenho uma função par. No caso da função ímpar, pessoal, temos uma característica um pouquinho diferente. Então, pessoal, no caso da função ímpar, toda vez que eu colocar um x positivo dentro da lei de formação, eu vou encontrar um y positivo, ok? Toda vez que eu colocar um x negativo, eu vou encontrar um y negativo, ok? Quando isso acontecer, nós temos a função ímpar. Basicamente seria o que? O prolongamento do restante do gráfico do outro lado, no quadrante espelhado do outro lado. Então, por exemplo, aqui ó, o quadrante espelhado no caso do primeiro quadrante seria o terceiro. Então, quando eu coloco 1 no lugar aqui do x, ó, 2 vezes x vai dar 2. Se esse x fosse menos 1, então 2 vezes menos 1 dá o quê? Menos 2. Então, percebam que ficou para cá para baixo. A mesma coisa aconteceu aqui, pessoal. Ó. Eu vou pegar o 2 como exemplo. 2 positivo, então 2 elevado ao cubo dá 8. Se eu pegar 2 negativo, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Perceba que o expoente é negativo. O expoente é ímpar. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, beleza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho esses conceitos. Qualquer dúvida, revejam as aulas. E se ainda ficar com dúvida, é só chamar a gente que estamos aqui para ajudar. Beleza? Valeu!